Olá, e chegamos aí na nossa sétima lei do fluxo da vida, a lei do desapego. O que é essa lei do desapego? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque você pode estar falando, mas como assim? Como me desapegar? Desapegar do quê? Sim, ela faz parte do ciclo da prosperidade, o desapego. Não existe, não tem como você ter uma riqueza saudável sem você aplicar essa lei do desapego. Então, vamos lá, já vamos escrever aqui. A lei do desapego. Muito bem. Essa lei do desapego, ela nos mostra o seguinte, ó. E eu quero frisar muito bem aqui, porque ela precisa ser colocada em prática para que não seja sofrimento, tá? Porque toda forma de sofrimento, qualquer uma que seja, qualquer tipo de sofrimento, ele vem em relação, às vezes, de um abandono de pessoas, de um luto. É uma dor, é um sofrimento. E ele vem por causa de um apego. Né? Então, me acompanhe aí para você entender como é que funciona. Vem por causa de um apego, apego a alguém. E com o dinheiro, ele não é diferente. Se você faz essa lei da forma que eu vou te falar aqui, essa lei que nós estamos falando é a lei do servir. É uma lei deliciosa, porque você está servindo com a sua missão. Se você recebe porque você ofereceu e serviu, resolveu o problema de alguém. Se você multiplica, que você ganhou aquilo seu, merecido, e você multiplicou, beleza? Eu multipliquei. E aí, é, lógico, é uma delícia, porque está tudo aumentando, está tudo crescendo. E se você usufruir ainda mais, ficou mais maravilhoso ainda, porque você está curtindo, né? É uma delícia. Só que se você não trabalhar dentro de você o desapego e não entender que existe uma energia, que dinheiro não para, ele flui, flui, flui o tempo inteiro, e que existem sazonalidades, e eu quero dizer para você que é uma coisa muito importante para você que é dono do negócio entender isso também, tá? Existem períodos em que, que vai entrar mais dinheiro no nosso negócio. O que é uma sazonalidade? Vende muito no Natal. Daí passou o Natal, janeiro não vende muito, começa a vender lá em março. Então, essa curva aqui, decrescente, é a sazonalidade baixa, vamos dizer, é vaca magra que a gente chama, né? Quando eu tô na época de Natal, na época, sei lá, algum tema, Dia das Mães, eu tô na época das vacas gordas e venda. Então, assim, tem gente que quando ele tá tão apegado a um ganho, a um dinheiro, a uma entrada, a uma quantia todo mês, que ele sofre quando tem essa curva da sazonalidade decrescente, percebe? Então existe um sofrimento porque ele está apegado, ele quer sempre daquele montante ali. Quem não quer? Só que não pode ter sofrimento nisso. Quando eu estou no sofrimento, eu estou em baixa vibração e essa baixa vibração me faz eu sair do ciclo da riqueza e da prosperidade saudável. Percebe? Então, tem alguns períodos que a entrada vai ser maior e tem outros que vai ser menor. E se você tiver muito apegado a isso, ao dinheiro, aos prazeres, coisas assim, você não entende. E aí você fica como? Você fica zangado, você fica irritado, fica triste. Então, se você não entender que você precisa trabalhar isso, você fica apegado, você vai algum dia perder. Por quê? Quando você está apegado, qual é a ordem universal? É a perda. E com a perda, você vai sofrer. Percebe? Então, esse dinheiro, ele não é saudável, não faz parte do ciclo da riqueza saudável, da construção dessa prosperidade e dessa liberdade financeira. É muito importante você entender isso, porque senão você vai sentir, vai vibrar dentro da energia da escassez, da miséria, da pobreza. É assim que acontece. E você não vai querer mais viver daquele formato, né? Então,
com muita simplicidade, com muita humildade, né, entendimento. Isso aqui é uma passagem, a gente está aqui de passagem, né? Então a gente não pode, amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Então usufruir, desapegar, né, para que você não sofra, para que você realmente não sofra. E eu quero te dizer aqui que entenda todos esses movimentos desses ciclos de uma maneira muito saudável. E uma delas é esse desapego, o desapego com liberdade. Eu que tenho o valor mais forte de liberdade, mas eu também tinha o apego, eu sofri um pouco para me libertar disso, para deixar as coisas fluir. Mas quando eu aprendi e deixei fluir sem me apegar e falar, eu sei, a hora que tem que vir, o universo veio. Claro que eu continuei agindo, fazendo minhas coisas, eu não fiquei esperando cair do céu, mas eu fiquei sem a preocupação, sem o apego que eu queria, aquele mesmo faturamento volumoso que eu tive no mês, né? Então, isso é muito importante você entender o movimento desse ciclo. Então, agora entrou mais ok, agora entrou menos ok também, o que eu vou fazer, que ação eu vou fazer para entrar mais, é aqui que você tem que se apegar, que é que eu faço e deixar fluir, porque a lei do movimento é a lei da fluidez, não é pressão, não é controle e não é apego. Então, você precisa aprender isso com bastante profundidade, né? Precisa entender que o desapegar faz parte do ciclo, que para que ele seja saudável, né? Então eu não tenho dúvida que você vai se formar uma riqueza de uma maneira leve, fluida e aonde nada te segura. Eu tenho certeza que se você seguir esses passos vai dar tudo certo, porque o apego às coisas, às pessoas, às crenças não é legal. Não é legal e vai te trazer sofrimento. Ele gera sofrimento, é assim que acontece. E você deve estar trazendo aí para sua mente já quantas coisas você já pensou dessa forma. E a gente, na verdade, a gente não controla nada, e a gente quer controlar aquilo que já não se tem controle. A gente não manda em nada, né? A gente não adianta. Existe um arquiteto maior, existe um Deus, um criador maior de todas as coisas, que ele sabe o momento de entrar, de sair, ele sabe o que a gente precisa fazer, qual é a nossa parte, o que nós temos que aprender quando ele não entra, porque o resto está tudo aí, né? Tem oportunidade, temos tudo que precisa, em todos os momentos. E muitas vezes a gente só perde. E por que a gente acontece isso? Porque a gente se desvia desse caminho, se desvia, sai do ciclo da prosperidade, percebe? Então você precisa ir para um outro ponto, né? E às vezes, comigo já aconteceu, alguma coisa perdendo, e falei, cara, mas por quê? Tá, olhei, um ciclo estava funcionando, o outro estava bom, a lei estava funcionando, a outra estava funcionando. Só que, às vezes, quando já não serviu mais, aquilo já está obsoleto, aquilo já não, aquele é um momento de mudança, você precisa, na hora, saber que você precisa sair daquele ponto e ir para outro ponto. Porque, às vezes, você se apega a uma ideia, a um formato, a um projeto, e não se dá conta que a coisa mudou e que você precisa sair daquele ponto e ir para outro. Isso também é legal você entender, entendeu? Que aquele ponto já não serve mais, está na hora de você evoluir, de crescer e de tentar uma nova estratégia, um novo caminho, um novo negócio. Você já viu que tem gente que às vezes fica num negócio de tempo e ele não vê que o negócio está indo para o buraco e ele não sai daquele lugar. Porque ali já deu, ele precisa sair para outro ponto, sair. Então ele entrou num ciclo de decadência. Esse caminho eu quero que você lembre, não se prenda, não se prenda, não se apegue. Deixa as coisas fluírem, sabe? Entenda que o desapego vai fazer com que você viva a sua vida, faça a sua construção de uma forma muito saudável, muito próspera. E é assim, fazendo, você vai sentindo. Né? Às vezes eu tenho coisas que eu nem consigo te explicar direito, mas você precisa fazer, entrar no fluxo e ir prestando atenção e sentindo e desapegando. Tem muitas coisas que às vezes a gente se apega demais, achando que a gente tem controle, e na verdade a gente não controla nada. E as leis do universo, elas estão fora do controle. Se você entrou no controle, você saiu do fluxo. Ah, eu quero controlar uma coisinha aqui, fica com a desculpa de agradar, de cuidar, e na verdade é só desculpa, é controle que tem no final de tudo isso. E aí você já saiu do fluxo novamente. Então, presta atenção nessa lei, que ela é muito interessante.